Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e hoje eu quero falar com os irmãos sobre a encarnação do Verbo. Vou usar aqui um material como base da nossa tão amada editora CPAD. Quero ler com os irmãos João, o Evangelho, capítulo 1, versículo 14. Nos diz assim o texto sagrado: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Então, vamos aqui observar no decorrer dessa aula, com esse conteúdo tão precioso, a encarnação do Verbo, que no decorrer da história surgiram muitos hereges negando o corpo físico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a historicidade, que Jesus ele veio e esteve aqui nessa terra para cumprir a grande missão dada por Deus Pai de remir o homem que está morto em seus delitos e pecado, resgatar, salvar o homem que está distanciado de Deus, sendo Jesus a única porta, o único caminho, a única escada que liga a terra aos céus, o único que pode reconciliar a humanidade com Deus Pai novamente. Em Cristo temos o privilégio de desfrutar de comunhão, relacionamento, intimidade, estar em sintonia com Deus, a mesma comunhão que o nosso papai Adão, a nossa mamãe Eva desfrutou antes da queda. Então nós vamos aqui elencar algumas dessas ideias completamente equivocadas e firmar aqui, fundamentado, calcado no nosso manual, o rolo sagrado, as sagradas letras, a verdade no todo que a Bíblia deixa bem claro para nós com relação à encarnação do Verbo. Quero ler ainda com os irmãos 1 de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, 1 de João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3 e 2 de João, versículo 7. Nos diz assim o texto sagrado: O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Observe que o apóstolo João foi testemunha ocular. Ele esteve com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele está narrando que ele esteve com ele, comeu, bebeu junto, esteve ali no ministério público do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que durou de 3 anos a 3 anos e meio aproximadamente. É uma testemunha ocular dos fatos, quando ele diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele está fazendo alusão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne
não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está no mundo. Aqui no primeiro século, debaixo de grande perseguição, João está afirmando a historicidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no primeiro século surgiu a heresia, e é justamente essa falácia, esse engodo, esse engano danoso e deletério, nocivo, que João está aqui combatendo, que Jesus era uma espécie de fantasma, negava o corpo físico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João aqui está, então, já no início, refutando essa ideia equivocada. Observe que João é o apóstolo do amor. Algumas vezes ele recostava a cabeça no peito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo João era um homem que falava sobre o amor e amava. E olha a postura de alguém que ama, refuta as heresias, ao contrário de transigir com o erro, fazer transação das mãos às heresias, ensinos sem nenhuma fundamentação, calcamento, respaldo bíblico, refuta e não permite entrar no arraial, no nosso acampamento, porque faz um estrago no meio do rebanho. É como um câncer, que uma vez detectado deve ser exterminado, dizimado já no início. João deixou de ser o apóstolo do amor, deixou de amar por ter essa postura, meu irmão. Não há amor fora da verdade. É uma postura do apóstolo João de firmeza, mantendo a doutrina bíblica, e nós, cristãos hoje do século 21, devemos andar nas pisaduras do apóstolo João. Essa doutrina, essa verdade de se posicionar de acordo com o nosso manual, com o rolo sagrado, com as sagradas letras, deve ser nossa postura para manter, então, o rebanho saudável. Ele, que era o apóstolo do amor, não deixou de amar, pelo contrário, ele, por amar, ele então se posicionava. Ele não era alguém que estava ali causando dissensão, discórdia, não, 1000 vezes não, irmãos. A doutrina bíblica, as sagradas letras, deve ser protegida. Nós devemos ensinar o rebanho aquilo que a Bíblia ensina com exatidão. Não podemos aí recuar meio centímetro para ensinamentos heréticos. Assim como também não podemos colocar no texto o que o texto não diz. Precisamos arrancar do texto, sacar do texto aquilo que o rolo sagrado está para nos orientar. Observe que o cânon sagrado, a vara de medir, está para advertência nossa, para ensino nosso. Então, aqui está a postura correta do cristão salvo, alcançado pela graça de Deus mediante a fé. Porque já muitos enganadores entraram no mundo. Observe que era o primeiro século, irmãos. Esses enganadores fizeram escola e eles estão, alguns deles, dentro dos nossos arraiais, hoje, no século 21, disseminando as suas ideias não bíblicas, nocivas e deletérias, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. A encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo
físico, o que a Bíblia deixa bem claro para nós. A concepção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi milagrosa, foi por obra e graça do Espírito de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não houve o contato humano. O nascimento foi natural. Houve sangue, contração, foi necessário cortar o cordão umbilical. E o nosso Salvador nasceu e foi então ali colocado em uma manjedoura, em uma espécie de gamela, dentro da estebaria. O nosso rei, o rei dos reis, ele ali foi colocado e ele tinha uma missão. É bem verdade que o nosso Jesus deu vista a cego. É bem verdade que o nosso Jesus fez surdo ouvir, fez mudo falar fluentemente, paralítico saltar como uma corça, como um cervo, fez um homem, depois de estar morto 4 dias cheirando mal, estava em estado de decomposição, voltar a viver. Mas Jesus tinha um escopo, ele tinha um objetivo primário, havia uma finalidade primária de vir a esse mundo e ir até aquela pequena colina chamada Gólgota, lugar da caveira, no Calvário, que na ocasião estava fora dos muros de Jerusalém. E lá ele comprou para aqueles que creem nele de todo o coração eterna salvação. Lá, naquela pequena colina, naquela cruz, ele então quitou a dívida que tínhamos com Deus Pai. Ele então, lá, ele tornou Deus favorável a nós. E nele, em Cristo, plantado, arraigado, fundamentado, enraizado em Cristo, nós temos salvação. Somente em Cristo nós temos vida eterna. Grande foi a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Morreu para nos salvar. E no domingo pela manhã, no primeiro dia da semana, depois de estar 3 dias bíblico morto, ressurgiu dentre os mortos para a justificação daqueles que creem nele, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de todo o coração. Surgiu então aqui uma heresia, o docentismo. O termo vem do grego, dóquio, que significa ter aparência. O que o docentismo, essa antiga heresia, já ali no primeiro século, apareceu, ensinava, negava o corpo físico, o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua humanidade. Diziam que a humanidade de Cristo era somente de aparência, ele era uma espécie de fantasma. É o que o apóstolo João aqui está refutando no texto de uma das suas cartas, como acabamos de ler. E o apóstolo João, dentro desse mesmo contexto, ele ainda nos doutrina a nem saudar os hereges, aqueles que dentro do rebanho propagam doutrinas, ensinamentos não bíblicos. Porque ele diz que aqueles que os cumprimentam, os saúdam, têm parte nas suas más obras. Não tem como passar lick-pape nessa verdade. As sagradas letras não se contradizem, não mente. É a palavra do nosso Deus. E nós, irmãos, somos governados, somos norteados, guiados pelo rolo sagrado. Devemos ter essa postura firme, a postura que o apóstolo João teve de não recuar meio centímetro para ensinamentos não bíblicos. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora da Escritura e contrária à palavra de Deus.
o nosso enfoque destaca, então, hoje, né, no assunto que estamos aqui tratando, a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Nós sabemos que era na pessoa de Jesus duas naturezas. A natureza humana, ele era completamente homem, totalmente homem, e a natureza divina, ele era totalmente Deus, completamente Deus, 100% homem e 100% Deus. Não podemos desvincular as naturezas, duas naturezas em uma só pessoa. Não é certo dizer que quando Jesus teve fome, quando Jesus sentiu sono, esteve cansado, era a natureza humana. E quando ele fazia milagre, era então a natureza divina. Não podemos fazer essa desvinculação da natureza. Por quê? Porque eram duas naturezas em uma só pessoa. Jesus, ele nunca deixou de ser o próprio Deus. Ele nunca deixou de ser homem. Ele era completamente homem e completamente Deus. Aí surge uma pergunta: Deus tem fome? Deus se cansa? Deus morre? Claro que não, porque Deus é eterno. Deus é autoexistente. Ele tem existência nele mesmo. Não depende de situações externas para existir. Deus é autossuficiente. Ele é completo nele mesmo. Não existe nada fora de Deus que Deus necessite. Deus, ele é eterno, não se cansa, não tem fome e não morre. Nós precisamos então entender, irmãos, que a despeito de não desprezarmos a razão, a palavra de Deus vai além da razão. E a Bíblia nos doutrina que toda a plenitude da divindade habitava nele corporalmente. Ele não abriu mão da sua divindade. Ele era Deus. Ele abriu mão da sua glória junto a Deus Pai, mas sempre no seu ministério público, desde quando nasceu e também no seu ministério público, ali quando inicia, depois dele ser batizado nas águas do Rio Jordão pelo profeta João Batista, ele é conduzido pelo Espírito de Deus até o deserto. Ali ele vence o diabo no deserto e logo em seguida ele chama alguns pescadores às margens do mar da Galileia. Esse ministério durou 3 anos a 3 anos e meio. Jesus, ele foi completamente Deus e completamente homem. Duas naturezas em uma só pessoa, e as duas naturezas não podem ser separadas, desvinculadas. Quando Jesus, ele esteve aqui na terra, ele era, reitero, para uma fixação da verdade, completamente Deus e completamente homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes, amigos, Zacarias, por exemplo, Isabel, como está em Lucas. Está registrado em Lucas capítulo 1, versículo 5, José e Maria. José foi o seu pai adotivo, o seu pai legal, não biológico, porque Jesus veio de Deus. A sua mamãe, Maria, observe que Maria, ela permanece virgem até o nascimento do nosso Salvador. Depois que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasce, há ali um período dentro daquela cultura de purificação da mulher, e passando esse período de purificação, José coabita com Maria, e Jesus tem irmãos e irmãs, como o rolo sagrado deixa bem claro para nós que tomamos tempo para examiná-lo. Havia vizinhos, primos, e ali tinha pastores também, Simeão, Ana, isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e
espiritual. Então, Jesus, ele era o homem-Deus. Ele era completamente Deus, completamente divino, e ele era completamente humano, o Emanuel, como a Bíblia deixa bem claro para nós, o Deus conosco. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana, em mera aparência, mas na realidade, segundo ele, não era um corpo físico, era uma mera aparência. Tinha ainda o Marcião, que é outro heresiarca, que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou de substância étera. No entanto, a Bíblia declara qual é a verdade que a Bíblia nos ensina. A Bíblia deixa bem claro para nós, de maneira direta, que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local em Belém da Judeia, e época no reinado de César Augusto, imperador romano, como está em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 21. Está claro para nós, então, a encarnação do Verbo. Jesus nasce em Belém da Judeia e é criado, então, ali na cidade de Nazaré. A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Então, o que os apóstolos têm a nos dizer? Sempre, irmãos, que lidarmos com um assunto, precisamos fazer essa pergunta: como Jesus lidou com esse assunto? Como os apóstolos lidaram com esse assunto? O que a Bíblia fala a respeito desse determinado assunto? E no nosso manual, nas Sagradas Letras, teremos então o ensinamento para a nossa vida. O que era desde o princípio. João, capítulo 1, versículo 1. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelho sinótico, eles são chamados de evangélico sinótico, Mateus, Marcos e Lucas, porque eles apresentam semelhança na narração dos fatos. Muito do que é falado no livro de Mateus é repetido em Marcos e também em Lucas. Por exemplo, a passagem de Jesus ali acalmando a tempestade, a passagem do cego que estava ali na cidade de Jericó e muitos outros textos. E Mateus, Marcos e Lucas são então tidos como os 3 evangélicos sinóticos. Apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João vai reforçar mais o aspecto divino. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, assim como todos os livros, 66 livros do cânon sagrado da vara de medir, eles não estão para se corrigir. Eles estão, os 66 livros do rolo sagrado, para uma complementação. A revelação é progressiva. Deus tem algo para nos falar e Deus vai falando paulatinamente, progressivamente no decorrer da história. Cada texto dentro da sua época, do seu momento e dentro do seu contexto. Nós precisamos então entender que a Bíblia não pode ser fragmentada. A Bíblia é um todo. E nós precisamos juntar
as mais de 31 mil peças, mais de 31 mil versículos para entender a verdade de Deus para a nossa vida. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão o que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho, que leva o seu nome. Quando nós observamos ali no evangelho de João, João registrando: no princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação, como está relatado em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus, ele subsiste em 3 pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. A minha mão aqui é proposital. Não existe uma hierarquia. São 3 pessoas em um só Deus. Deus ali estava, então, antes da fundação do mundo, porque ele é eterno. Jesus ali estava, porque ele é eterno. E o Espírito de Deus ali estava, porque ele é eterno. As 3 pessoas são da mesma substância, da mesma natureza. 3 pessoas distintas, coeterna, coiguais, autossuficiente, porém inseparáveis. Onde está uma das pessoas, está as demais. Aqui eu vou dar um exemplo para a nossa clareza no entendimento bíblico. O Espírito de Deus, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, habita dentro de nós. Fez de nós casa, morada, tabernáculo, tenda, santuário. Jesus habita dentro de nós e Deus habita dentro de nós. São pessoas distintas. A pessoa do Pai é uma, a pessoa do Filho é outra, a pessoa do Espírito Santo é outra, porém inseparáveis. Onde está uma das pessoas, está também as demais. Acontece que fica claro para nós que cada uma dessas pessoas em dado momento está em uma ação, em uma missão particular. Porém, onde está uma pessoa, está ambas as outras. Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne. Então, o mesmo apóstolo João que apresenta o verbo de Deus antes da fundação do mundo, deixando bem claro a divindade de Cristo, que habitava nele corporalmente toda a plenitude da divindade, também deixou bem claro a verdade da sua humanidade. Não se contenta apenas com isso. O apóstolo João ainda prossegue, não estaca aí, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós. Ele deixa bem claro que o verbo se fez carne é a encarnação do verbo. Observe, encarnação do verbo. E o verbo de Deus tabernaculou entre nós, como está no grego. Ele habitou entre nós, mas também visto pelas pessoas. Jesus foi visto, irmãos, depois ali do seu nascimento, por milhares e milhares de pessoas. E depois de morto, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ressurge dentre os mortos e passa aqui, aproximadamente, depois de ressurreto, 40 dias, dando instruções aos seus discípulos, e ele aparece para centenas e centenas de pessoas. E só depois de 40 dias da ressurreição,
ele lá no Monte das Oliveiras, ele então é assunto aos céus. Então, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio aqui e milhares e milhares e milhares de testemunhas desse fato, registra esse fato histórico, a humanidade do Verbo de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Existe aqui uma afirmação ainda apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Assim como ele falou no evangelho, aqui na carta ele reitera, irmãos, para uma fixação da verdade. Jesus foi visto, Jesus foi tocado, ele era completamente Deus e completamente homem, e veio com a missão de nos salvar. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase. O apóstolo João estava salientando essa verdade, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do 1º século. Nessa época, o docentismo já se difundia, já se espalhava entre os cristãos, irmãos. Olha o dano que causaria no meio do rebanho. Por isso, por esse motivo, o apóstolo esclarece e de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. Olha como um abismo vai levando a outro abismo. Se ele não teve um corpo físico, obviamente, o que nos leva a pensar? Ele não teria morrido. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Por esse motivo, irmãos, o apóstolo João se posiciona firmemente. Assim como todos nós que tomamos tempo para debruçar sobre o rolo sagrado, diariamente devemos nos posicionar. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores pelo apóstolo João. Ali João não vem com palavras macias, ele os denuncia como enganadores, propagadores de heresia. Como essas heresias se revelam hoje? Quanto ao nascimento virginal, por exemplo, de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como, por exemplo, temos aí os mórmons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. Então observe que eles fizeram escola, fizeram discípulo. Observamos hoje heresias
antigas, até do primeiro século, com uma nova roupagem, mas elas permanecem. E nós precisamos, então, fazer o que Jesus nos orientou a fazer, examinar as Escrituras, tomar tempo com o rolo sagrado para não sermos aí levados por qualquer vento de doutrina. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento e o seu cumprimento histórico no Novo Testamento. A Bíblia já anunciava que Jesus, o eterno Filho de Deus, viria a esse mundo, e Deus usou os profetas para deixar bem claro como se daria essa verdade. Ele nasceria de uma virgem e nasceria ali na cidade de Belém da Judéia. Seria criado e conhecido como Jesus o Nazareno, porque seria criado ali na cidade de Nazaré. Então, Deus já havia predito através dos profetas como seria, e o cumprimento ali na plenitude dos tempos no primeiro século. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E foi o que aconteceu. E a Santa Semente, irmãos, veio para nos comprar para Ele mesmo, e cônscio de que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé, que um alto preço foi pago por cada um de nós, devemos então cumprir a nossa missão de proclamar como arauto o Evangelho, as boas novas de salvação, o plano bendito de salvação. Deus elaborou e colocou em execução o plano de salvação, e somente através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo temos a convicção de passarmos toda a eternidade com aquele que proveu eterna salvação para nós, porque Ele, o nosso Deus, é a nossa herança, a nossa porção, nosso quinhão, e tudo que nós queremos é desfrutar dele, passar toda a eternidade conhecendo a respeito dele, sem jamais esgotar o conhecimento a respeito do nosso bendito, precioso, bondoso Deus. O Alcorão, por exemplo, o livro sagrado dos muçulmanos, sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado. São as ideias, que levantam, que tudo não passou de uma simulação, mas está claro que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu, e no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã, ele ressurgiu dentre os mortos. Os discípulos do nosso Senhor, os apóstolos, muitos deles deram a vida por essa verdade. Não recuaram, mas permaneceram anunciando, cumprindo a missão a despeito de toda hostilidade que tiveram que enfrentar. Deram a vida porque tinham convicção dessa verdade. Jesus morreu e ressurgiu dentre os mortos. Ressurgiu para a imortalidade, e ele, Jesus, está vivo. Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu
e ressuscitou dentre os mortos. Temos aqui a confirmação histórica, o que é importante para nós. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável, irmãos. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Então, irmãos, não podemos olhar para algo que é de cor vermelha e consciente que é vermelho, dizer que é verde. Não se pode ir contra uma verdade histórica bem fundamentado, não só no rolo sagrado, nas sagradas letras, mas também bem fundamentada na história. Flávio Joséfo, por exemplo, o historiador judeu, ali do ano 37 ao ano 100 aproximadamente, depois de Cristo, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificasse. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, no ano ali 55 ao ano 117 depois de Cristo. Observe, irmãos, que são historiadores do primeiro século, irmãos. Eles foram testemunhas oculares. Eles viveram lá e está bem fundamentado, calcado historicamente. O Tácito, que viveu ali entre o ano 55 a 117 depois de Cristo, escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. E a Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Então está claro para nós a humanidade do Verbo. As expressões "o Verbo se fez carne" e "Jesus Cristo veio em carne" significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. O pecado entra no mundo pelo nosso papai Adão, que deliberadamente virou as costas para o nosso Deus e deu ouvido ao diabo. Por um homem, o nosso papai Adão, o pecado adentra no mundo. E por um homem vem a justiça, vem o perdão de Deus, vem a remissão dos nossos pecados. Jesus, como a Bíblia deixa bem claro, foi o segundo Adão e nele, somente nele, a redenção. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma aula. Que Deus vos abençoe. Vamos aqui orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu santo, bendito e precioso nome. Obrigado, ó Pai, por essa grande oportunidade de livremente compartilharmos da tua verdade. Ó Deus amado, peço que o Senhor continue me dando coragem, poder, unção, para com ousadia falar do teu grande e imenso amor. Pregar, Senhor, o Evangelho, ó Deus, que transforma, que dá vida a mortos. O Evangelho que é o seu poder para a salvação de todos aqueles que creem. Ó Deus amado, peço a tua ajuda e também uma bênção sobre todos que estarão, então, participando dessa aula. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos e lhe agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus.